E aí, pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos de pesquisa operacional, onde a gente vai tratar sobre o método Big M. Esse método Big M, ou método M grande, é um método usado para tirar as variáveis artificiais da base. Então, se você quer aprender sobre o método Big M, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. No vídeo passado, nós pegamos um problema de minimização que eu tinha duas restrições de menor ou igual e coloquei as variáveis de folga. E vi que com as variáveis de folga eu não conseguia ter uma solução inicial básica. E por isso eu tive que colocar as variáveis artificiais. E com as variáveis artificiais eu consegui uma solução inicial básica. No vídeo de hoje a gente vai ver como é que a gente tira essas variáveis artificiais da base. E o método que nós vamos usar hoje é o método do Big M. E para resolver esse problema, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que escrever o problema, né? Então como é que vai ser? Vai ser minimizar 7x1 mais 5x2 mais 0x3 mais 0x4, que são as variáveis de folga. E nas variáveis artificiais eu vou colocar o que a gente chama de Big M. O que é um Big M? É um número muito grande, que seja bem maior que os outros coeficientes. Para mostrar o seguinte, se eu quero minimizar uma função e eu coloco um valor muito grande, por exemplo, os valores ali são 5 e 7. Então eu vou colocar um valor 5.000, por exemplo, ou 10.000. Se eu colocar esse valor muito grande, vocês concordam que a função objetiva vai tentar tirar essa variável da base? Porque se ela for base, cada valor dela eu vou estar ganhando, né? E como eu quero minimizar, então a tendência do meu modelo, a tendência do meu algoritmo vai ser tirar essa variável da base. Então, por isso que eu coloco lá na função objetivo um coeficiente para as variáveis artificiais chamado M grande, do método Big M, né? E a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a tabela. O que eu vou colocar lá? Eu vou colocar 6 variáveis. Quais são? A x1 e a x2, que são as variáveis do problema. A x3 e a x4, que são as variáveis de folga. E a A1 e a A2, que são as variáveis artificiais. Vou colocar lá o termo independente, a coluna do xb e a coluna do cb. E na coluna dos coeficientes da função objetiva, o que eu vou fazer? Como o meu problema é de minimização, eu vou multiplicar esses coeficientes por menos 1. Por quê? Porque para transformar um problema de minimização em maximização e vice-versa, basta eu multiplicar por menos 1. Então, aquele coeficiente estava lá de 7x1, né, mais 5x2, eu vou colocar menos 7 e menos 5. No x3 e no x4 era 0, então não vai mudar nada. E no A1 e no A2 eu vou colocar menos m, A1 menos m do A2. Depois eu vou colocar os coeficientes do problema. Posso colocar também os termos independentes, que são 2 e 5, né? E observe que eu tenho uma solução inicial, né? Observe que eu tenho uma matriz de identidade nas variáveis artificiais. Então eu vou colocar na coluna do xb as variáveis artificiais, A1 e A2. E vou colocar lá os coeficientes dessas variáveis, que são lá menos m na primeira e menos m na segunda. Depois que eu crio minha tabela e coloco os valores, eu tenho que colocar os valores dos custos reduzidos. E como é que eu calculo esses custos reduzidos? Vai ser a mesma coisa que nós já fizemos antes. Vai ser CJ menos ZJ. E no primeiro caso, quanto que vai ser o Z1? Z1 vai ser menos m vezes 1, né? Que vai dar menos m, menos 5m, que vai dar menos 6m. E o meu z é menos 7. Então, o meu custo reduzido vai ser menos 7, a parênteses, menos 6m, aí menos com menos vai dar mais, então vai ser 6m menos 7. Isso o primeiro do x1. O z2 vai ser o quê? Menos m menos 2m, que vai dar menos 3m, e o cj é menos 5, então vai ser menos 5 menos 3m, que vai dar menos com menos vai dar mais, então vai ser 3m menos 5. O Z3 vai ser menos m vezes menos 1, que vai dar m, e como o meu C3 é 0, vai ser 0 menos m, que vai dar menos m. O Z4 também vai ser a mesma coisa, vai dar m, e o CJ menos DJ, o custo relativo da variável x4, também vai ser m. E do A1 e do A2, vou mostrar as contas para vocês aqui, mas ele vai dar 0. É óbvio que vai dar 0, né? Porque são as variáveis básicas. E as variáveis básicas, o custo reduzido é sempre 0. Aí eu pergunto, essa solução é ótima? Não. Por quê? Observe que eu tenho duas variáveis com custo relativo positivo. Quais são? A x1 e a x2.
qual que é o elemento mais positivo dessa linha? É do x1, que é o 6m menos 7. Então, pelo critério 1 do simplex, qual variável que vai entrar? Vai entrar a variável x1. Se eu sei que a variável x1 vai entrar, eu tenho que descobrir qual das variáveis da base, nesse caso, o a1 e o a2, vão sair. E para isso eu utilizo o critério 2. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar lá o termo independente, que é o 4, e dividir pelo coeficiente da variável x1 nessa linha, que é 1. Então 4 sobre 1 é igual a 4. E eu vou dividir também o 10 por 5. 10 por 5 é 2. Qual que é o menor? 4 ou 2? O menor é 2. E o 2 está associado a qual variável? A 1 ou a 2? Se eu olhar na linha, eu vou ver que ele está associado ao A2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o x1 e tirar o A2. E o que eu faço? Eu atualizo minha tabela. Vou criar agora mais duas linhas e vou atualizar os valores de xb e cb. Quais que vão ser as variáveis básicas agora? Vão ser o A1 e o x1. E eu vou colocar na coluna do CB os coeficientes. Quais são? Menos m e menos 7. Observe que nós atualizamos as colunas do xb e do cb, colocando agora a variável x1 no lugar da variável A2. O próximo passo é descobrir qual que é o elemento pivô. Como é que eu descubro qual que é o elemento pivô? Eu vou pegar a interseção da coluna que vai entrar, que nesse caso é o x1, com a linha que vai sair, que nesse caso era o antigo A2, né? Se eu olhar lá, a interseção vai estar no elemento 5, e esse 5 vai ser o meu pivô. O que eu vou ter que fazer agora, né? Eu vou ter que, na próxima iteração, essa posição da minha tabela, do elemento pivô, ela vai ter que ser 1. E para ela ser 1, o que eu vou ter que fazer, se hoje ela é 5? Eu vou ter que dividir por 5. E quando eu dividir por 5, eu não posso dividir só para essa coluna. Eu tenho que dividir para todas as colunas nessa mesma linha. Então, vamos olhar. Então, a linha 1, né, a nova linha 1, vai ser a linha 1 dividido por 5. Então, 5 sobre 5 é igual a 1. 2 sobre 5 é igual a 2 quintos. 0 sobre 5 é igual a 0. Menos 1 sobre 5 é menos 1 quinto. 0 sobre 5 é 0. E 1 sobre 5 é igual a 1 quinto. E vou fazer a mesma coisa lá no termo independente, que era 10, né? 10 dividido por 5 é igual a 2. E lembrando, esse 2, né, é o mesmo 2 que está lá em cima, lá que eu calculei no θ, quando eu fiz a divisão de 5 sobre 2, né? Sempre vai dar certo, sempre vai ser o mesmo valor. O que eu fiz agora? Eu atualizei a linha 1. Só que eu não posso somente atualizar a linha 1. Eu tenho que atualizar a linha 2 também. Como é que eu atualizo a linha 2? Eu tenho que fazer com que naquela posição, né, em cima do pivô ali, na linha 2, tenha o valor 0. Por que eu quero que seja 0 ali, né? Eu quero que seja 0 para eu ter a identidade. E como é que eu faço para aquele valor ser 0? Eu vou dizer o seguinte, olha, linha 2 vai ser igual à linha 2 anterior. Quanto que era a linha 2 anterior lá? 1, né? Aquele coeficiente é 1. Vai ser a linha 2 menos a nova linha 1, que é do elemento pivô, que vale 1, né? Então, eu posso fazer essa conta para todas as colunas dessa linha. Então, eu vou olhar lá, ó. 1 menos 1 dá 0. 1 menos 2 quintos vai dar 3 quintos. Menos 1 menos 0 vai dar menos 1. 0 menos menos 5 vai dar 1 quinto. 1 menos 0 vai dar 1. E 0 menos 1 quinto vai dar menos 1 quinto. E eu vou fazer a mesma coisa lá no termo independente. Qual que era o termo independente lá? Era 4. E a nova linha 1 vale quanto? Vale 2, né, nessa posição. Então, eu vou colocar lá 4 menos 2 vai dar 2. Então, o valor do termo independente vai ser 2 também. Coincidentemente, os dois valores são 2 agora. E agora eu tenho que atualizar os meus custos relativos. Vou criar uma nova linha, CJ menos EJ, e vou fazer aquelas contas do custo relativo. O Z1 vai ser menos 7 e o C1 menos E1 vai dar 0. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Não vou fazer todas essas contas, porque vocês já entenderam qual que é o processo. Então, o custo relativo da variável x1, nessa segunda interação, vale 0. Tinha que valer 0 mesmo, né? Porque ela é uma variável básica, então o custo relativo tem que ser 0. Na variável x2, que não é básica, né? Se eu fizer as contas lá, o z2 vai dar menos 3m menos 14 sobre 5, e o c2 menos e2 vai dar 3m menos 11 sobre 5. Eu já fiz essas continhas para a gente. Continuando,
o custo reduzido da variável x3 vai ser menos m, da variável x4 vai ser m menos 7 sobre 5, da variável a1 vai ser 0, claro, porque ela é básica, e da A2 vai ser menos 6m mais 7 sobre 5. E nesse caso, eu não falei para vocês antes, mas nesse caso, como eu estou trabalhando com as variáveis artificiais, eu não preciso calcular o valor da função objetiva. Eu posso colocar lá um valorzinho, lá, um tracinho, tá? Para dizer que não preciso calcular. Mas aí eu pergunto, essa solução é ótima? Não, não é ótima. Por que ela não é ótima? Porque eu tenho colunas, né, com custo reduzido positivo. Quais são as colunas? A x2 e a x4. Aí eu vejo, qual que vai entrar na base? A x2 ou a x4? Quer dizer, qual variável pelo critério 1 vai entrar na base? A x2 ou a x4? Vai entrar a x2. Por que vai entrar a x2? Porque 3m menos 11 sobre 5 ele é maior que m menos 7 sobre 5, independente do valor de m, né? Qualquer que seja o valor de m, seja 1000, por exemplo. Se for 1000, vai dar 3.000 menos 11 sobre 5, e o outro vai ser 993 sobre 5, né? Então, óbvio que o x2 é maior. Então, eu vou colocar o x2 na base. E qual variável vai sair da base? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o critério 2. Eu vou pegar lá 2 e dividir por 3 quintos, que é o coeficiente da variável x2 nessa segunda interação, e 2 dividido por 3 quintos vai dar 10 terços. E vou pegar também o 2 e dividir por 2 quintos. E 2 dividido por 2 quintos vai dar 10 meios, tá? Que é 5. 10 terços, que é 3,3, e a outra é 5. E dessas, qual que é a menor? 10 dividido por 3 ou 10 dividido por 2? É óbvio que é 10 dividido por 3, né? Que é 3,3. E qual variável está associada a esse 3,3, né? Esse 10 sobre 3? É a variável A1. É só olhar a linha dessa variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar de novo a minha tabela, colocar lá mais duas linhas e atualizar os valores do xb e do cb. Observe que agora as minhas variáveis básicas são x2 e o x1. E os coeficientes vão ser menos 5 e menos 7. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular o meu elemento pivô. E o meu elemento pivô vai ser a interseção da coluna que vai entrar com a linha que vai sair. Qual coluna que vai entrar? Né? Vai entrar a do x2. E qual linha que vai sair? Vai sair a linha do A1. E o meu elemento pivô ali é o 3 quintos, que está exatamente nessa interseção. E o que eu tenho que fazer na próxima iteração? Eu tenho que fazer que essa posição do 3 quintos, da linha 2, na próxima iteração, essa mesma posição tem o valor 1. Como é que eu faço isso? Eu divido toda a linha por 3 quintos, porque 3 quintos dividido por 3 quintos é igual a 1. E quando eu divido, que valores que eu vou ter? Eu vou ter os valores 0, porque 0 dividido por 3 quintos é 0. Vou ter o valor 1, porque 3 quintos dividido por 3 quintos é 1. Vou ter o valor menos 5 terços, porque menos 1 dividido por 3 quintos vai dar menos 5 terços. Vou ter o valor 1 terço, porque 1 quinto dividido por 3 quintos vai dar 1 terço. Vou ter o valor 5 terços, porque 1 dividido por 3 quintos vai dar 5 terços. Vou ter o valor menos 1 terço, porque menos 1 quinto dividido por 3 quintos vai dar 1 terço. E no termo independente, eu vou ter o valor 10 terços, porque 2 dividido por 3 quintos dá 10 terços, que, novamente, é o mesmo valor que eu calculei lá do θ, né, na interação passada. Depois que eu atualizei a linha 2, agora eu tenho que atualizar a linha 1. Como é que eu faço, né? Eu tenho que fazer que aquela posição ali embaixo do meu elemento pivô, né, que tem 1 agora, eu tenho que fazer com que ali vire 0. E como é que eu faço para que ali vire 0? Eu vou dizer o seguinte, olha, a linha 1, né, que é essa linha 1 que eu estou mudando, vai ser a linha 1 antiga. Quanto que era a linha 1 antiga? Era 2 quintos, né? Então eu vou colocar lá, linha 1 vai ser linha 1 menos 2 quintos, porque lá estava mais, então eu vou botar menos 2 quintos, vezes a linha 2, que é a linha do pivô. Quando eu fizer isso, e sempre vai dar certo, eu vou transformar aquele valor ali num 0. Só que eu vou alterar não só aquele valor, né? Eu vou alterar todos os valores daquela linha. E que valores que eu vou ter? Eu vou ter lá os valores 1, 0, 2 terços, menos 1 terço, menos 2 terços, 1 terço e 2 terços. Esse 2 terços no termo independente. Depois que eu calculei esses valores, eu vou ter que calcular agora os novos custos reduzidos.
E se eu calcular os custos reduzidos, que valores que eu vou ter? Eu vou ter lá do x1 zero, do x2 zero também. Óbvio que vai dar zero porque são as variáveis básicas. Do x3, que não é básico, se eu fizer as contas, vai dar menos 11 terços. Do x4, menos 2 terços. Do A1, menos 3m menos 11 sobre 3. E do A2, menos 3m mais 2 sobre 3. E se eu quiser também, até posso calcular aqui o valor da função objetiva, que vai dar quanto ali? Vai dar menos 64 sobre 3. Observe, então, que todos os meus custos reduzidos, nesse caso, agora são negativos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu cheguei numa solução ótima. As duas variáveis artificiais, A1 e A2, já estão fora da base e a minha solução é ótima. O único ponto que eu tenho que me preocupar é o seguinte: quando eu calculo essa solução lá, eu calculo, vai dar menos 64 sobre 3, né? Porque menos 5 vezes 10 terços mais menos 7 vezes 2 terços vai dar menos 64 sobre 3. Só que, como eu multipliquei por menos 1, né, a minha função objetivo, eu tenho que voltar atrás agora, né, multiplicar por menos 1 de novo, e a solução vai ser 64 terços. E a mesma solução lá que nós achamos no método gráfico, né, que nós fizemos. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo sobre o método Big M, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aproveite e faça um comentário. Diga se você está gostando, se você não está gostando, o que você está aprendendo. Comente lá para mim, por favor, tá bom? Um abraço. Então, resumindo, o que nós fizemos, né? Nós colocamos as variáveis artificiais, colocamos um coeficiente muito positivo nas variáveis artificiais e, como nós multiplicamos por menos 1 na tabela, ficou muito negativo e resolvemos esse problema até que nós chegamos a uma solução ótima que foi menos 64 sobre 3. Só que como ele é menos 64 sobre 3, eu multiplico por menos 1, porque originalmente eu multipliquei por menos 1, né? E a solução é 64 sobre 3. Um ponto muito importante que a gente tem que levar em conta é o seguinte: nessa solução, nós tiramos as duas variáveis artificiais, quer dizer, saiu, né, A1 e saiu A2. E, coincidentemente, depois que saiu A1 e saiu A2, eu cheguei na solução ótima. Mas não necessariamente eu vou chegar na solução ótima. Pode ser que eu tire o A1 e o A2 da base e que eu ainda tenha custos reduzidos positivos. E o que eu faço? Eu continuo meu problema, só que agora, depois que eu tirei o A1 e o A2 da base, depois que eu tirei as variáveis artificiais, todas elas, né? Nesse caso são duas, mas poderiam ser mais, se eu tivesse mais restrições. Depois que eu tirar todas as variáveis artificiais da base, posso cancelar essas colunas. Por quê? Porque uma variável normal, né, ou uma variável de folga, ela pode sair da base e depois retornar novamente. Não tem empecilho. Normalmente, né, no problema pequeno, ela não volta, mas no problema grande, é muito comum uma variável sair da base, daqui a algumas interações ela voltar para a base. Não tem nenhum problema, depois sair de novo. Agora, na variável artificial, isso não pode acontecer. Então, depois que as duas variáveis artificiais saíram da base, eu posso eliminar essa coluna e trabalhar só com as variáveis normais e as variáveis de folga. Nesse caso, especificamente, eu pude parar, que se eu olhar os custos reduzidos dessas variáveis, todos vão ser negativos, quer dizer que a solução é ótima. E esse foi o nosso vídeo sobre o método Big M. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o método das duas faces. Até o próximo vídeo.